Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao COSATcast, seu podcast jurídico. Em 13 de julho de 1990, foi promulgada e entrou em vigor, um pouco depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje nós temos 30 anos, então agora no mês de julho nós estamos comemorando os 30 anos do ECA, com um marco muito importante na legislação interna brasileira, em que crianças e adolescentes foram reconhecidos como sujeitos de direito, com suas especificidades, com as suas necessidades, em decorrência das fases, da idade e com prioridade. O ECA ele vem reforçar o artigo 227 da Constituição Federal, que fala da prioridade, da proteção integral de crianças e adolescentes e também do melhor interesse deles. O artigo 7º do Estatuto da Criança diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, hoje a nossa entrevista vai falar exatamente da questão da saúde de crianças e adolescentes, previstas também como uma prioridade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E para isso, nós convidamos a psicóloga Laura Marque. Vou fazer essa apresentação mínima, Laura? É psicóloga graduada pela Universidade Padre Anchieta, atua na atuação da Laura em atendimento clínico individual e casal, tem formação no Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento e atuação em terapia de casal e relacionamento através da análise do comportamento. Laura, seja muito bem-vinda, a gente agradece grandemente pela sua colaboração, essa nossa necessidade de verificar diversas áreas para que a gente tenha esse olhar amplo, do direito e da importância das outras áreas quando a gente trata disso. Então, por isso que a gente escolheu, e a gente pegou a saúde num ponto bem delicado e que pouco se fala, que a gente, principalmente no direito, a gente precisa de um apoio muito grande, que é falar de saúde mental, Já é difícil falar de saúde mental para adultos, essa questão da modificação do enxergar, da cultura que temos. Então, imagina de crianças e adolescentes. Então, a gente agradece infinitamente por sua colaboração. Eu que agradeço, Ana. Fico muito feliz em poder participar aqui com você desse bate-papo, com esse tema, esse assunto que é extremamente importante e que realmente faz todo sentido aquilo que você falou, Já se fala pouco da saúde mental e menos ainda relacionado a crianças e adolescentes. Então, fico muito feliz, muito grata pelo convite. Vamos começar, então, nossa entrevista? Bora. Então, vamos lá. Na maioria das vezes, o termo saúde mental está ligado apenas a transtornos psiquiátricos, Quais são os pontos de importância da psicologia na saúde mental de crianças e adolescentes? Tá. Antes de entrar aí para estar respondendo essa pergunta, eu acho interessante explicar qual é a diferença, porque existe realmente essa associação com transtornos, Existe a saúde mental e transtornos mentais. E essa diferença a gente pode ver ali na própria palavra. Saúde mental significa saúde e transtorno mental significa ausência da saúde. A Organização Mundial da Saúde classifica a saúde como bem-estar físico, mental e social. Então, é E, Físico e, mental e social, e não ou. Então, o que isso quer dizer? Quando uma pessoa não tem saúde mental, logo, ela não tem saúde. E aí, então, entra a grande importância de se falar e de se preservar a saúde mental das crianças e dos adolescentes, Ana? Porque eu reparo assim, mesmo aqui nos atendimentos, chegam até a terapia adultos encaminhados por psiquiatras que já estão aí fazendo uso da medicação. E no consultório, na terapia, a gente vai investigando a história desse indivíduo e ali a gente repara vários sinais de que essa pessoa
teria grandes probabilidades de desenvolver na vida adulta um transtorno mental, como a ansiedade, como a depressão, que são os mais conhecidos, né? E então aí a gente olha essa história, analisa mais a fundo e vê como essa criança, esse adolescente, ele foi negligenciado em toda essa fase aí dessa primeira infância. Então, por isso que é muito importante todos nós, numa educação social, realmente entender a importância de se cuidar da saúde mental desde a infância, assim como a gente cuida do nosso corpo, do físico, né, da saúde física desde o início. E é importante, principalmente ali na fase da adolescência, que é onde a gente está se construindo, está se desenvolvendo a personalidade, vem amadurecendo como ser humano, se reconhecendo aí dentro de uma sociedade. E quando esse adolescente, essa criança, ela não tem um lugar de fala, não tem um lugar de acolhimento dos pais, isso acaba ficando muito, muito complicado, né? Vai ser com certeza um adulto que vai ter complicações psicológicas futuramente. Então é importante que esses pais eles estejam dispostos a ouvir, a estudar, né? Porque a gente sabe que as pessoas elas têm muitas dificuldades, mas elas não sabem aonde buscar recursos, como se fosse uma coisa muito difícil, né? Eu não tenho a necessidade de saber, é coisa normal, e tem muito conteúdo na internet, muito vídeo, muitos profissionais aprofundados no assunto que dão dicas de como os pais devem cuidar das suas crianças e qual a faixa etária, qual a linguagem ideal para cada idade, né, para cada nível de cognição ali. Então, é importante que os pais eles estejam muito conectados com essa realidade, porque, principalmente na adolescência, fica muito difícil saber o que é um comportamento esperado da idade, o que ultrapassa o limite, o que é necessário buscar uma ajuda, o que é um transtorno, o que é uma depressão, né? Porque o adolescente é comum que ele fique ali no seu canto, trancado no quarto, que ele queira falar mais com os amigos do que com os pais. Isso faz parte do desenvolvimento e é algo saudável para essa criança, para esse indivíduo. Mas tem outros sinais que já ultrapassa ali realmente o que de fato é comum, o que de fato é esperado. Os pais eles precisam estar atentos, porque senão passa despercebido. Passa como frescura, como, é coisa de adolescente mesmo, e na verdade muitas vezes pode ser que não seja. Então é importante que essas crianças, que esses adolescentes tenham um apoio familiar desde sempre. Uhum. E eu acho que é isso. Muito bem, é importante esclarecer, né, esse olhar diferenciado, né? A gente sabe que o adolescente demorou para ser reconhecido como uma fase diferente da fase adulta, né? Porque historicamente, essa história social da criança e do adolescente, a gente sabe que esse desenvolvimento, esse reconhecimento, né, dessa diferenciação de idade que o ECA só trouxe em 1990, a gente sabe que por 30 anos para uma lei demora muito, né, para ser efetivada e a gente começar a ver esses efeitos. Então, quando o ECA surgiu, essas crianças que seriam protegidas lá são adultos hoje, né? Sim. E a gente tinha a criança e o adulto. O adolescente era um mini adulto, né? Uhum. E isso acontece muito na criação desses pais, né? Eles ficam confusos em como lidar com essa pessoa que dormiu criança e acordou um bicho de 7 cabeças, né? Porque a diferença ela é muito grande. Então, antes uma criança, ela é totalmente dependente ali dos pais. A criança, ela quer ficar com os pais, ela quer jantar com a mãe, com a família, quer passear no shopping. Esse adolescente, dificilmente ele vai querer isso. Ele vai querer ficar no celular, ele vai querer falar só com os amigos, ele não vai querer jantar na casa da avó com a família toda reunida. E aí os pais, eles não conseguem, eles não sabem como proceder nessa situação. Eu entendo que é sempre com a intenção de acertar, de amor, mas precisa sim ter uma educação mais aprofundada.
o que se esperar, né? O que realmente de fato é necessário investigar, o que de fato é necessário pôr limites. A gente vai falar mais para frente sobre limites, né? Limite, regra, que existe sim uma hierarquia dentro de casa, que não é o filho quem manda, e sim os pais. Isso também faz bem para a saúde emocional dos filhos, né? A saúde mental ali das crianças. Eles precisam de regras e eles precisam entender que existe uma hierarquia, porque eles não têm amadurecimento suficiente para fazer essa distinção, né? Então é extremamente importante. E aí, comentando o que você falou, muitos pais, eles se perdem aí nessa adolescência, porque em alguns casos que acontecem ali no dia a dia, eles tratam essa criança por igual, esse adolescente por igual. Então, uma criança de 12 anos, o pai de 40, com toda a experiência, com todo o desenvolvimento, ele espera que essa criança responda no mesmo nível ali, né, de cognição, de amadurecimento. Isso não vai acontecer. E aí esse mesmo pai, essa mesma criança, em uma outra situação que realmente seria necessário trabalhar essa autonomia desse adolescente, acaba ali tratando como bebê, como criança. E aí fica confuso, né? Fica confuso para todo mundo e principalmente imagina na mente de um adolescente. Ele está ali numa mudança de humor, de hormônios, de pensamentos, de personalidade, e está tudo muito confuso. E esse pai e essa mãe que fica aí cada hora tratando de um jeito, fala uma coisa, mas age diferente, acaba confundindo mais ainda a cabeça dessas crianças. A adolescência não é fácil, não. Eu tenho dor. Eu falo, adolescente precisa de tanto abraço, né? Porque é aquele abraço de vai passar, tá? Vai passar. Porque é terrível. É, muito. Eles são novos demais para fazer algumas coisas e velhos demais para se fazer outras, né? Não é criança, mas não é adulto. O que eu sou? Para onde eu vou? Perdidíssimos. Perdidíssimos. E aí é que é importante, então, essa educação da família, né? Para ajudar. É difícil, qualquer adolescente, por mais saudável que seja, vai passar por essas dificuldades, mas dá para se minimizar o impacto, né? Ninguém está salvo de desenvolver um transtorno, mas com uma boa educação, buscando informação, com muita paciência e acolhimento, a gente consegue reduzir esse impacto, né? A probabilidade, ela cai muito. Muito bem. Seria um mundo tão maravilhoso, né? Se todo mundo encarasse dessa forma. Seria. Terrível. Laura, a nossa segunda questão é sobre o artigo 8º do ECA, que ele instituiu aí a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, né? É um tema bem recorrente, muito discutida, a questão da educação sexual na escola, a questão de vertentes políticas, de ideologias religiosas, enfim. E aí eu queria saber, assim, claro que de forma bem superficial, não dá, a gente teria que fazer uma outra entrevista para falar de forma aprofundada, mas você conseguiria falar um pouquinho assim, quais são os efeitos psicológicos, efetivamente, né, de uma gravidez na adolescência? Sim, é um tema bastante amplo, né, Ana? Que dá para ir pegando muitas informações, mas assim, de uma forma bem, bem resumida, o que acontece? A gente classifica a adolescência dos 10 aos 19 anos. E essa adolescência, ela é dividida em 3 partes, né? Então, ali a pré-adolescência, a adolescência mesmo, e aí já o final dessa adolescência. O porquê é importante a gente saber disso? Porque uma mãe adolescente de 13 anos vai ter um impacto emocional diferente de uma adolescente de 18, de 17 anos, né? Levando em consideração aí a questão do amadurecimento mesmo, da formação do cérebro, da formação do corpo, do físico, porque isso a gente sabe também que são pontos que prejudicam
a gravidez prematura, né? Então o corpo ele não está totalmente formado, logo pode ter aí algumas complicações na hora de ter o bebê ou até mesmo na parte gestacional, né, no período gestacional. Mas, em geral, o que vai impactar a vida desse adolescente? Tudo, né? Então, a escola, os amigos, a fase realmente que é necessário para se desenvolver na adolescência, vai pular essa parte. O impacto nos sonhos, a pausa desses objetivos e principalmente ali o impacto familiar, né? E aí, o que acontece? São muitas variáveis que a gente precisa analisar para falar de fato quais os impactos que um adolescente vai ter com essa gravidez prematura. Mas a gente tem que levar em conta, sim, os recursos financeiros, a família, a história de vida desse adolescente, né? Em qual é o ambiente que esse adolescente ele está inserido. Tudo isso também precisa ser analisado para a gente saber qual vai ser o impacto, né, ali para ter uma ideia do que realmente vai acontecer. E aí, entrando, eu acho que é muito importante falar isso, porque muitas pessoas pensam que a gravidez na adolescência, ela não é planejada. E, de fato, pode-se dizer que a maioria não é, né, acaba acontecendo ali. Mas tem muitos casos que a gravidez ela é planejada, sim. Por uma menina de 14, por uma menina de 15, por uma menina de 13. O porquê? Aí a gente precisa, né, que eu acho que aí entra essa parte da psicologia tão importante nesse assunto, que é analisar a história de vida, o contexto familiar desse adolescente de 13 anos, dessa adolescente de 16. Porque muitas vezes elas querem ter filhos para preencher alguma lacuna familiar. Então, esse filho vem com a intenção de preencher uma carência, né? Esse filho, muitas vezes, vem para ela se sentir aceita socialmente, ela quer um lugar de escuta, por isso que é tão importante aquilo que a gente falou na primeira pergunta, esse apoio familiar, esse lugar de escuta, esse lugar de acolhimento. Então, tem esse caso também, onde a gravidez, ela é planejada, independente ali da idade desse adolescente. E aí falando então da questão da informação, né, sobre prevenir a gravidez, isso a gente sabe que não falta. Você tem bastante informações, né, sobre usar camisinha, tomar anticoncepcional, mas o que falta de é uma orientação calorosa, é um apoio realmente familiar, é educação sexual nas escolas, desde sempre, desde a primeira infância. É lógico, respeitando a cognição da criança, respeitando o nível de entendimento de cada idade, mas se deve falar sim, porque a educação da sexualidade ela vai muito mais do que só o ato sexual. Claro. Abrange muitos assuntos e é uma ilusão achar que não falar disso vai prevenir que o adolescente, o filho, que a filha não faça alguma coisa, que não comece ali a ter relação sexual, que não se envolva nesse meio. E os pais precisam estar cientes disso. E não é porque você acha que é errado, porque você acha que não deveria, porque você não acredita nisso, que o seu filho não vai se envolver, não vai iniciar ali a vida sexual. Né? Então, evitar de falar não quer dizer, não é garantia de sucesso que o seu filho ou a sua filha não vai começar a se envolver sexualmente com alguém. Isso só prejudica, porque essa criança ela inicia a vida sexual e se ela não tem esse apoio da família, essa orientação, a probabilidade é que ela se envolva com pessoas e em situações e ambientes não adequados, porque ela não tem lugar de fala, ela não tem lugar de escuta, ela não tem lugar de orientação, ela só sabe que se ela for transar, ela precisa usar camisinha. Só isso, né? Mas ela não entende o que de fato isso significa. E aí os pais acabam ficando surpresos, né? Como se a filha e o filho ali fosse um prejuízo, fosse um problema e não entendem a falta desse conhecimento, desse acolhimento lá desde o início.
E aí eu acho que entra mais nesse assunto. E a gente não pode esquecer que também que boa parte dessas gravidezes que acontecem na adolescência também podem ser decorrentes de abuso, né? Sim, exatamente. E aí entra, então, mais uma vez, né, a necessidade de se falar desde sempre sobre essa educação sexual, e é extremamente importante. Exatamente, muito bem. Uma outra pergunta que a gente tem para fazer, no direito de família, né? Quando a gente fala de direito de família, a gente fala de divórcio, a gente fala de partilha de bens, mas a gente fala de guarda, de direito de visitas, de guarda de filhos, né? Quais seriam... Então, a gente cuida ali de famílias em litígio. Né? Quando a gente fala de famílias em litígio, a gente não está falando só do direito, a gente está falando de dores e de sentimentos que envolvem tudo isso. E às vezes esse olhar para a criança e para o adolescente que estão ali no meio, ele é completamente cego, né? E fica, vamos aplicar a lei ao caso concreto e acabou. Então, assim, quais seriam os pontos de atenção, né? Que devem ser observados numa hipótese dessa? Vamos lá. O divórcio dos pais, a separação dos pais, tem grande impacto na vida, na saúde emocional das crianças, dos filhos em geral, né? Mas há estudos que comprovam que o divórcio em si, judicial, né, que a separação não é a principal causa de sofrimento, de perturbação para os filhos, para as crianças. E sim a intensidade dos conflitos desse casal, né, desses pais. Então, o que traz de prejuízo não é em si a separação. A separação demanda um cuidado, é necessário uma ajuda, com toda certeza. Mas aí já é uma questão assim de aceitação, de adaptação com a nova rotina, com as duas casas, com uma possível madrasta. Então, tem um prejuízo, mas é mais fácil de conseguir ali reverter essa situação. E muitas vezes essa criança ela fica super feliz com o divórcio, porque não existe mais o conflito, a briga, né? E aí segue a vida tranquilamente. Agora, crianças que passam por essa fase, por esse processo de divórcio dos pais, onde esses pais brigam, xingam, humilham, alguns têm até agressão física, e essa criança, ela está ali no meio desse turbilhão, né? No meio desse furacão, isso sim causa prejuízos na saúde emocional dessa criança, né? E aí o que acontece? Eu entendo que o casal ali está com muitas emoções, a flor da pele, muita raiva, sensação de injustiça, e quer matar ali o parceiro, não quer nunca mais ver, nem pintado de ouro. E aí o que acontece é que essa mãe e esse pai, eles não põem limite, porque a gente precisa de limite nisso também. E acaba deixando o psicológico do filho de lado, né? Ele só quer falar, ele só quer brigar, ele só quer expor isso, e acaba deixando o filho, a filha de lado, não vendo a importância dessas falas, desses comportamentos, como algo que vai prejudicar significativamente a vida dessa criança, desse adolescente. E aí, então, né, a importância dos pais respeitarem os filhos. Uma questão de respeito, né? Porque filhos de pais que sentem nos pais uma segurança, que tem como referência, eles passam pela adversidade de uma maneira muito mais tranquila, porque eles sabem que, independente de qualquer coisa, os pais sempre vão amá-los, que eles sempre vão estar seguros. Então, isso faz uma diferença. E essa diferença, quem tem que fazer é o casal ali que está se separando. Tem que ter esse respeito, que tem que ter essa conversa, tem que falar com a criança e com o adolescente o que de fato está acontecendo, separando a emoção do casal, dessa raiva, né, da emoção e do cuidado dos filhos.
Isso quem tem que saber, que tem que fazer, quem tem que buscar é o pai e a mãe. Muito bem, muito bom. Ainda nessa questão, Laura, do direito de família, da família em litígio, um ponto que sempre aparece no direito para que a gente possa trabalhar é a alienação parental. A questão da alienação parental, né? E é um tema muito recorrente, inclusive, de alunos, né? Em finalização de curso, de TCC, eles gostam bastante. Pode falar um pouquinho para a gente sobre alienação parental? A alienação parental nada mais é do que a manipulação psicológica, um abuso realmente psicológico que um desses genitores fazem com a criança, né, com a intenção de fazer com que essa criança passe a odiar o outro, o pai ou a mãe. É importante ressaltar também, Ana, que essa alienação ela não é feita somente com o pai ou com a mãe, como muitos pensam, né? Ela pode ocorrer pelo avô, pela avó, pela madrasta, e tem essa intenção de fazer com que a criança passe realmente a cortar vínculo, a odiar o pai ou a mãe, sendo aí essa vítima da alienação, né? E isso é muito complicado. Isso traz muito prejuízo para a vida de uma criança, para uma adolescente que ela não entende, porque essa alienação parental, o pai ou a mãe fala mal, acaba ali fazendo essa discórdia com os filhos sem justificativa, né? Então é aquilo, não vai lá com seu pai porque ele não gosta de você, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, ele vai preferir ficar com outras pessoas, ele não quer cuidar de você, e nunca tem uma justificativa, é só contaminando realmente a mente dessas crianças. E aí você imagina só como é impactante isso na vida deles, né? Como é difícil, porque o pai e a mãe são referências para eles. E aí, então, logo, se eu amo a minha mãe, eu tenho que odiar o meu pai. Porque se eu não odeio o meu pai, a minha mãe vai ficar brava, a minha mãe vai ficar triste. Mas eu amo o meu pai, né? Não faz sentido na minha cabeça, na minha concepção, o que a minha mãe está dizendo. Mas ela está dizendo, minha mãe é importante para mim. Então, imagina a confusão, o sentimento de culpa que essa criança, esse adolescente não nutre. É muito difícil. Isso não pode acontecer. Tem muitos prejuízos. Os pais eles não elaboram a frustração do divórcio, da separação, e acaba realmente depositando nos filhos essa responsabilidade. E isso tem grandes prejuízos. Como a gente falou, né, o divórcio em si já é algo preocupante, que a gente precisa estar ali de olho, buscando recursos. Quando acontece isso, quando acontece essa alienação parental, isso assim dobra drasticamente o grau de importância e de prejuízos na vida dessa criança, desses filhos em geral. Uhum. E tem casos de alienação mesmo sem o divórcio, né? Sim. De pais que convivem, né? Uhum. Exato. E um manchando a imagem do outro, utilizando a criança e criando ali um problema grave sem a menor observação, né? Exatamente. Antes, né? Esses pais, eles começam ali a usar esses recursos antes realmente do divórcio judicial. E é importante, então, ressaltar que os pais que já sabem, que estão pensando no divórcio, que já viu que o relacionamento entre eles não está legal, procurar como maneira preventiva. É porque muitas vezes a gente procura ajuda quando a bomba já estourou. Quando já está ali nesse envolvimento todo, onde já fica muito difícil de saber o que de fato está acontecendo, o que de fato está incomodando. Então, esses pais terem essa consciência de que, ok, então vamos nos separar, não está dando certo, então eu já vou buscar recursos, já vou pesquisar o que eu posso fazer para minimizar o impacto, principalmente dos filhos, né? Os pais, eles podem procurar, faz parte também para lidar com o divórcio, não é algo fácil, mas os filhos, eles precisam estar muito, muito acolhidos nesse momento, né? Muito bem.
nessas situações que a gente prova realmente o nosso amor. Porque amar quando tá tudo bem, né, é fácil. Uhum, exatamente. E é delicado, sim. Os efeitos são bem grandes, né? E até quem atua nessa área do direito de família precisa desse olhar para não aumentar o conflito, para não aumentar a guerra e as consequências disso, né? Na família. Então, a pessoa que atua nessa área, seja advogado, juiz, promotor, ele precisa desse olhar de atenção e de enxergar que essa família, que o problema não é a partilha de um bem, o valor de uma pensão alimentícia puramente, né? Para que não intensificar tudo isso e conscientizar e amparar e acolher, né? Porque querendo ou não, todos os envolvidos, eles precisam de um acolhimento, sim. Exatamente. Muito bem. Ainda, agora a gente vai mudar um pouquinho só do direito de família. Alguns índices de pesquisa, eles demonstram que três crianças ou adolescentes foram abusadas por hora no período entre 2011 e 2018 no Brasil. E apenas 10% desses casos eles foram notificados, né? Como que a psicologia pensa em termos de prevenção, por óbvio, né? Os danos a gente sabe, a gente tem uma leve noção do que pode acontecer, mas como uma forma de prevenção, aí nessa proteção da saúde, como prevê o próprio artigo 8º, e o próprio 227, né? Sobre um crime, um fato tão brutal. Tá. É um assunto profundo esse também, né? Muito complicado. Que daria uma entrevista de horas e horas, né? Sim. E então, o que acontece? É um assunto desconfortável, podemos dizer, até mesmo, né, Ana? De se falar, de se ouvir. E por isso que é tão pouco falado. Então, mesmo sendo desconfortável, a gente não pode dar o luxo de tapar os nossos olhos e fingir que essa realidade ela não existe, porque, infelizmente, ela existe. Então, a prevenção ela já começa nesse início. A gente precisa saber que isso existe, a gente precisa buscar informação do que acontece, qual é a realidade do nosso mundo diante do abuso sexual. Né? Então, precisa, sim, ter uma educação, de novo, sexual, desde o início, para todos, para toda a sociedade. Né? Vou entrar aqui sobre o que a gente pode estar falando para as crianças, a maneira correta, porque é desde o início que é necessário falar isso, mas a gente precisa de uma educação social realmente. Por quê? Porque muitos têm essa falsa ideia de que não acontece, não, isso daí só acontece na televisão, né? E aí quando uma criança vem, o filho vem, fala para o pai, fala para a avó, que foi abusado, que alguém tocou, que fez alguma coisa, eles não acreditam. Porque só acontece na televisão, né? Não é verdade. Daí a criança está inventando, ela está imaginando coisas. Por isso que é importante, mais uma vez, a informação. O que é se esperado de cada fase? O que fazer nesses casos? Então, precisa se buscar informação. E aí essa criança vem, o pai e a mãe não acreditam no que acontece, sim, acha que é besteira, que a criança ela está inventando. O porquê, Ana? Porque a maioria das crianças que foram abusadas reconhecem o abusador, reconhecem o agressor. Forte, né? Então ela fala, vovô, o tio, o padrasto, e dói dizer o pai, né? Então, e aí é difícil ouvir isso, é difícil pesquisar sobre isso, mas é extremamente necessário, porque existe. Então, aí falando que a maioria das crianças que são abusadas, o abusador está no núcleo familiar, faz parte ali da família, a gente tem que ficar atento, né? Não pode fingir que não, porque aí senão nunca vai ser o suficiente. E aí, olhando então também é importante falar que essa educação da sexualidade, ela deve ser inserida tanto para
as meninas, porque eu acho que a gente tem essa visão maior, mas para os meninos também. Os meninos também são vítimas de abuso sexual. Então, precisa ser passada essa informação também. E aí, então, entra... Pode falar. Não, eu vou falar até mesmo para que ele entenda os limites, né? Sim. Porque a gente cresce, infelizmente ainda, numa sociedade que o menino pode tudo. Exatamente. Né? Inclusive a divulgar fotos de uma namorada, como a gente tem agora. Então, assim, é preciso, né? Não adianta a gente cuidar de um lado apenas, né? Vai ficar sempre capenga isso. Exatamente. Falando assim, da questão de orientação ao abuso, né, tem que ser falado para os dois. E aí, entrando na questão dos meninos, isso que você falou faz total sentido, porque muitas famílias ainda praticam essa ideia do machismo, onde menino pode tudo, onde é bonito, é reforçado fazer isso, né? Então, o pai fica, esse daqui vai dar trabalho na escola, vai pegar todas as menininhas, esse daqui vai ser namorador, esse pintinho aqui vai ser usado muito. Né? Então, desde criança, esse menino ele vai crescendo e ouvindo como algo positivo. Então, meu pai, quando fala que eu vou comer muitas menininhas, ele fala sorrindo. Ele fala batendo no peito, com orgulho. Então, na minha cabeça, já vem essa ideia de que fazer isso é bom porque agrada o meu pai. E meu pai é referência. Se meu pai, para uma criança, se meu pai está falando, né, não tem outra pessoa, não tem outro profissional que vai fazer essa criança não acreditar ali no pai ou numa mãe. Precisa ter. E aí, olhando já, né, aprofundando mais aí nesse assunto da educação dos meninos. Aí vamos pensar que esse pai é um machista e ele reforça esse comportamento nessa criança. E esse pai é um pai permissivo, então ele deixa demais, né? Então esse menino, ele vem, faz alguma bagunça, ele não tem que arrumar, briga na escola, não tem nenhuma consequência, não leva uma bronca, não fica de castigo, não tem uma conversa séria sobre isso. Então, juntando as duas coisas, como será que vai sair esse adulto, né? Provavelmente vai ser aquele cara que começa a namorar, a menina não quer transar, ele vai lá e pega força, ou ele bate, ou a gente sabe que alguns casos mais graves acontece até a questão da morte, né? Ele mata a pessoa que rejeita ele. Não quer namorar comigo? Peraí, você não vai namorar com mais ninguém. Porque eu aprendi que eu posso tudo. Eu aprendi que o que eu faço nada tem consequência, que só importa o meu bem-estar. Então, é profundo. É bem profundo. Mas é tão importante, né, levantar essa luz. Com certeza. E aí, falando então dessa orientação, né, eu acho importante passar essas dicas para os pais do como falar com as crianças. Então, mais uma vez, buscar material na internet de como abordar assuntos sobre sexualidade com minha filha de 2 anos. Vai ter material, vai ter uma linguagem adequada para aquela criança. Como falar de sexualidade com o meu filho de 16? Vai ter outro material. Então, é importante os pais estarem incluídos nessa educação também. E aí, então, explicar para a criança sobre as partes íntimas, né? Explicar sobre a intimidade, que a mamãe, a vovó, a pediatra, quando for fazer uma consulta, que vai poder tocar ali nas genitálias dela. Fora isso, ela tem que pôr limite no corpo dela, é o corpinho da criança, né? E aí, Ana, que volta tudo desse acolhimento, dessa fala. Por quê? Porque uma criança que sabe que a mãe ou o pai vai acolher quando ela falar, vai validar o sentimento e o sofrimento, é muito mais fácil dela relatar um abuso. Porque se tem aquela criança que não tem lugar de fala, que não tem acolhimento, quando acontecer isso, para ela já é algo sério, porque a gente cresce sabendo que
pênis, vagina, vulva é algo que não se pode falar, que não se pode, né, que não é certo. Por isso que a gente dá apelidinhos e que não é correto, né? O pipi, o peru, a perereca, a periquita. Por quê? Né? Olhos é olhos. A gente não dá outro nome. Mãos são mãos. E aí, então, entende que a gente já cresce de forma ali, contribuindo para toda essa cultura. Né? Entende que falar de sexualidade, educação sexual não quer dizer apenas sexo, penetração, vem muito lá atrás, vem muito além. Né? Então, assim, essa criança ela precisa ter confiança nos pais para poder relatar algo sério, né, sobre isso. Uma coisa interessante de falar sobre segredos. Quantas vezes a filha vem para a mãe e conta o segredo? O segredo às vezes é banal, bobinho, engraçado. E aí essa mãe vai num churrasco de família e fala ali na roda o segredo da filha. E todo mundo dá risada, parece que não pega nada, né? Mas pega. Porque essa criança ela vai estar olhando e ela vai entender que para ela aquele segredo era importante. Que para ela aquele segredo era um segredo, né? Era algo que ela não queria que as pessoas soubessem, ela só queria que a mãe, o pai, soubesse. E aí, quando a mãe ou o familiar que ouviu esse segredo fala, isso daí quebra a confiança da criança. E aí, quando ela tiver um segredo relativamente sério, né, como um abuso, ela vai pensar 1000 vezes antes de falar para a mãe. Porque se minha mãe falou aquilo ali que não era nem tão grave, que não era tão feio, imagina se eu falar isso daqui para o meu pai e para minha mãe. E a criança ou adolescente, eles não têm essa noção de seriedade, de não. Então, é bem profundo esse tema, né? E precisa, assim, mais uma vez falando que os pais busquem, os cuidadores busquem informação. E que comecem a ter a cultura de não só buscar na internet, né? Na internet tem essas informações, como você está falando, basta querer ter informação que você pode pesquisar, mas que busquem o apoio profissional, né? Que é o melhor dos mundos, é o melhor dos caminhos. Que você escute de um profissional que foi habilitado, que tem qualificação para isso, para te orientar, né? Porque é bem difícil, né? É bem difícil. Mas que se já procurar numa internet, né? Que hoje tem um mundo de informações, como você mesma falou, você tem profissionais de qualidade fazendo isso gratuitamente. Sim. Então, que assumam as responsabilidades, né? Para um mundo melhor. Extremamente necessário. Seria bom se a gente não precisasse, né? Pensar e se preocupar com isso. Já pensou? Seria tão melhor, né? Isso. Mas fingir que não existe não adianta, né? E os números são gritantes, né? Não é... A gente está falando, essa pesquisa, de 2011 até 2018, 3 crianças e adolescentes foram abusadas por hora. Nossa, é pesado. Olha quantas vítimas, né? E só 10% notificaram. Então, hoje a gente vê muitas denúncias de mulheres, a maioria são mulheres, né, ou adultas, que caem a ficha, e elas não entendem que esse abuso que às vezes teve na criança, adolescente, tem dentro do casamento, né, dentro do namoro, a concepção do abuso, essa coisa tão nebulosa que você falou, né, que é tão difícil de enxergar, ou de aceitar, ou de olhar, né, que uma criança com adolescente, então é mais gritante, não consigo nem ver, é um assunto que só de imaginar o meu estômago já embrulha, só que a gente precisa, como você pontuou perfeitamente no início, a primeira coisa que a gente precisa é enxergar que esse problema existe, né, para poder enfrentá-lo mesmo, né, é fundamental isso. Para finalizar, a nossa última pergunta é a seguinte: atualmente, celulares e tablets saíram do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho ou só acadêmico e invadiram os lares, né? Então, e o cotidiano de todas as famílias. Quais são os efeitos nocivos? A gente sabe que a tecnologia ajuda essa qualidade de informação, nem tanto qualidade, mas esse acesso à informação, a jogos, enfim.
é benéfico. Agora, quais são os efeitos nocivos para crianças e adolescentes desse uso de tecnologia? São muitos, né? São. Ai, Ana, tá. Então, assim, compromete diversas situações. Então, a questão da aprendizagem, ela é comprometida, falta de atenção, aumento de estresse, complicações no sono. Essa criança, ela acaba desenvolvendo uma personalidade muito individualista, muito materialista. Essa criança, ela desenvolve pouca empatia, pouca compaixão, porque ela está assim, sempre ali no virtual, né? É aquilo que faz parte para ela e ela não desenvolve, porque essas situações que eu falei de empatia, gratidão, respeito, isso é hábitos, né? É prática, a gente não nasce com isso. E aí, então, quando a gente não tem esse olhar e fica totalmente preso nessa tecnologia, nesses smartphones, tablets e tal, isso acaba sendo prejudicado, não dá para desenvolver da maneira que deveria ser, né? Fora que esse uso excessivo do tablet, do celular, acaba prejudicando drasticamente, não somente ali a questão da criança, né, da saúde, do aprendizado da criança, mas também a dinâmica familiar. Quantos casais não brigam, não ali realmente atrapalham a relação por conta da criança que não sai do celular, daquela menina que não larga o celular, então os pais começam a brigar e aí já sai ali do núcleo de tecnologia e já expande toda essa discórdia. Então é algo sério e profundo também, né? Tem muitos fatores aí que uma coisa vai levando a outra. E aí entrando, né, que eu acho que essa é a parte mais importante. Não tem como a gente comparar a geração passada com essa geração, né? Então faz parte dessa geração a tecnologia. E está tudo bem, né? Faz parte, é preciso, é necessário. Principalmente agora em tempos de quarentena, onde os adolescentes têm essa necessidade de ficar conectado com os amigos, e o celular, o WhatsApp ali, é o único meio para a gente utilizar nesse momento. Então é bom, tá? Mas precisa de limites, precisa de regras. E o que a gente tem hoje é pais muito permissivos. Eles querem ver os filhos muito felizes, eles querem compensar a falta de presença. Então é muito presente, é muito sim e pouca presença, pouco contato. Então isso também é uma forma dos pais tentarem preencher esse vazio de presença. E aí o que acontece? Observando um pouquinho mais a fundo. Antigamente, né, os filhos da geração passada foram criados por pais autoritários. E hoje, eles querem fazer tudo ao contrário. Por isso que eles são muito permissivos. E aí dá tchutchu, né? Então, nenhum extremo é ideal. Então, precisa ter o equilíbrio, né? Antigamente, as crianças soltavam pipas, andavam de bicicleta, brincavam de boneca, e agora é só celular, YouTube, vídeo, joguinhos, tá? Sim, faz parte, vai precisar incluir essas atividades na rotina da criança, tá? Sim, entendemos, né? Mas não quer dizer que essas brincadeiras de antigamente precisam ser extintas da vida da criança. E se isso está acontecendo é porque os pais não estão incluindo de certa forma. Porque é muito mais fácil a criança chorar, ao invés de você ler um livro, uma história, brincar com essa criança, sair para correr, para pular corda. Convenhamos que é muito mais fácil você desbloquear o celular e falar, joga aí, né? Chorou? Veja o vidinho ali no YouTube. Exato. Então é muito fácil, né? São pais ali que procuram um caminho mais fácil, o caminho mais confortável e depois vem para terapia reclamando que o filho não obedece, que o filho não quer estudar, que o filho não conversa, mas, né, esquecem de olhar que
a criança, ela é reflexo, ela é modelada através dos exemplos dentro de casa, através da dinâmica familiar. Porque aí o que a gente percebe também, né, Ana? Que o pai, ele tá assim, sai desse celular, vai ajudar sua mãe. Então a criança, ela não aprende ouvindo, né? Ela aprende vendo, ela aprende com exemplo. Então os pais, eles precisam se perguntar sobre isso também. Qual é o exemplo que você vem dando para o seu filho? Eu sei que agora, né, tem trabalho, esse mundo moderno. A mãe trabalha, a mãe estuda, vai para a faculdade, volta, cuida do filho, cuida da casa. É uma rotina complicada, é uma rotina corrida, mas isso não descarta que a gente precisa ter um tempo, precisa passar um tempo de qualidade com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? Precisa disso. E falta muito, né? Hoje em dia a gente vê que falta muito esse carinho, esse abraço, como você falou, esse colo, assistir um filme, fazer um bolo. E que é uma interação rica, né? E são as experiências que ficam depois na vida adulta. Exatamente. Então, esses pais, eles precisam, sim, usar a criatividade para tirar um pouco seus filhos desse mundo digital. E aí, eles precisam ter afeto, mas eles precisam ser firmes. O que acontece é que não existe mais hierarquia dentro de casa. Ou se existe, é o filho de 6 anos que comanda. O reizinho, né? O reizinho. E isso não pode acontecer, né? Não pode. Quem manda é pai e mãe. Então entendemos que a tecnologia faz parte, que está tudo bem, a criança ali tem o tablet, o celular, mas precisa de limite, precisa de hora, precisa ver com quem que essa criança, esse adolescente está falando, precisa ver que site eles estão acessando, precisa ter essa supervisão, precisa ser pai e mãe, né? Precisa ter consequências dos atos. E aí o que me pega é que a criança, ali na primeira infância, 1, 2, 3, 4 anos, ela não precisa do celular, né? Ela não precisa do tablet. Não tem uma idade certa para se dar um celular para uma criança, se dar um tablet. Não existe ali. Mas quanto mais tarde, melhor. Exatamente. Então, sendo que criança brinca com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa. Um copinho descartável pode virar um brinquedo para horas, né? Nossa, com toda certeza. É isso mesmo, Ana. Só que é aquilo, né? É mais fácil. A criança está chorando, põe ali um desenho no tablet e dá para ela. Os pais, eles não passam tempo de qualidade com os filhos. É aquilo, é os extremos de novo. Eu permito demais, eu deixo demais, tá tudo bem, ele é o reizinho da família, né? E ali, na hora de dar uma bronca, na hora de ser pai, de ser mãe, de educar, esses pais, eles estão falhando. Eles estão sendo muito permissivos. Eu tive um caso, você falando agora, acabei lembrando, eu tive um caso há um bom tempo mesmo, em que era nítido isso, que quem mandava era a criança, e além de mandar, ela manipulava. O pai e a mãe, que eram divorciados, e eles travaram uma briga judicial tão grande por conta de guarda, eles acusavam, e aí eu cheguei do meio para o final do processo. Então, tinha o processo, falei, como assim um processo de guarda está durando 4 anos, né? E o processo, ele tinha volumes e mais volumes. Aí eu fui analisar o processo inteiro, né? E eu estava advogando pelo pai. Eu falei assim, olha, deixa eu sentar com você. Primeira coisa que eu quero te dizer, essa criança está manipulando vocês dois. Ela entendeu que ela consegue manipular, ela consegue colocar vocês dois, porque a criança fazia o seguinte, quando ela estava com a mãe, e, por exemplo, a mãe tinha que trabalhar, ou a mãe, minto, o contrário, a mãe tinha
proibia de fazer alguma coisa. Então, assim, não vai ficar com o celular. Você vai fazer isso. Ele ligava pro pai, falando que ele não queria mais morar com a mãe, porque isso. Aí o pai peticionava no processo, mostrando as mensagens do filho. Aí pegava e passava o final de semana. Aí quando eu tava no final de semana com o pai, se tivesse cachorro quente, se tivesse qualquer alimentação, né, lanchonete, hambúrguer, McDonald's, passeios, não sei o que, tava ok. Se o pai precisava trabalhar naquele final de semana e a criança ficava com a avó paterna, que a avó paterna falava, não, você vai comer legume, você vai não sei o quê, a criança mandava mensagem para a mãe e falou assim, eu não quero mais ficar aqui, porque não sei o quê. E eles travavam, eles ficavam se acusando e eles não estavam enxergando que quem estava manipulando ali era a própria criança, né? Exatamente. E um moleque de 7 anos de idade. Então ele já estava naquilo desde os 3. Ele entendeu qual era o jogo. Ele ia para onde fosse mais benéfico para ele. E os pais se matando. E aí agora eu te pergunto, né? Quem que tá errado dessa situação, nessa história? Porque aquilo que a gente fala, né? Até eu que sou mais boba, se eu fosse uma criança, onde eu estou ali? Na casa do meu pai é muito gostoso, muito legal, fez alguma coisa que eu não gosto. A gente não gosta de lidar com frustração, a gente não gosta de lidar com o não. Normal, todo mundo, né? E eu entendi que eu consigo me esquivar dessa situação ruim, qualquer um faria, Ana. Não é? Exato. Ali na idade dessa criança. Não tá legal aqui, eu vou mandar mensagem pra minha mãe, porque ela me livra desse dia ruim, dessa situação que eu não quero enfrentar. Ótimo. Aí eu entendi que quando não tá legal com a minha mãe, eu mando mensagem pro meu pai vai ali e me salva dessa situação ruim. Confortável para ela. Completamente. Completamente. E isso só acontece porque os pais permitiram. Exato. Né? Exatamente. E é aquilo quando a gente fala de pais separados também, né? Então a criança, na maioria dos casos, ela mora com a mãe. Então é a mãe que força a comer o legume, é a mãe que cobra o dever, é a mãe que cobra a hora de dormir, é a mãe que tudo. E o pai, no final de semana, é o cara que tá cheio de saudade, que faz 15 dias que não vê e que quer ter o final de semana exclusivo. Cara, eu tenho uma Disneylândia aqui, com o final de semana do pai, né? E eu tenho a mãe ali no dia a dia. Quem que é o mais legal? Aí sempre perguntam, né? Quando a gente trabalha com essa questão da discussão de guarda, normalmente o pai ou a mãe fala assim, mas a criança vai ser ouvida pelo juiz para saber com que... A criança não pode falar com quem que ela quer morar? E eu já costumo falar, criança não tem querer para isso, né? Vai passar por um estudo psicossocial e se tivesse conflitos, vocês não chegarem num acordo. Então não é a criança, nem vocês. Então vamos pedir ajuda técnica. Então vai ser analisado no contexto tanto da psicologia como da assistente social para ver o que é o melhor para essa criança. E nem sempre é o que ela quer. Exatamente. E isso é muito comum de acontecer, né? A mãe é uma bruxa e o pai é um super-herói. Exatamente. Tá cheio. E muitas vezes, né, Ana, esse pai aproveita da situação. Ele sabe. Né? É muito difícil o pai olhar e falar assim, não, mas você tem que respeitar a sua mãe que cuida de você. Aqui a gente fica porque é final de semana, por isso que é mais fácil. Mas se fosse ao contrário, o papai também iria cobrar. Né? Você também teria que ir para a escola se você ficasse aqui comigo. Porque isso é o correto. E isso é o correto de ser feito e o justo de ser feito. Mas é muito difícil quem faz isso. Muito bem. Laura, só tenho a agradecer. Né? Mas só agradecer. Não, uma riqueza trazer todo esse olhar, né? A gente está falando de criança e adolescente, a gente sabe que precisa desse olhar diferente, né? Principalmente a comunidade do direito, seja acadêmica ou profissional. Então, a gente precisa começar a enxergar esse material, né, de trabalho com esse outro olhar. Então, assim, riquíssima a sua contribuição.
exatamente o que a gente esperava, né, dessa troca. Aquilo a gente falou só na superfície, essas questões são muito mais profundas, né? Mas é uma questão de homenagear essa legislação, que é lindíssima. A gente tem uma legislação maravilhosa, a gente não tem aplicação como gostaria, né? Mas eu acho que só de ter a legislação a gente já começa a caminhar. Tem muita coisa, né? Muita coisa, muito. E num país com uma desigualdade social como a gente tem, todas as diferenças elas tomam uma proporção muito maior, né? Fica tudo muito mais difícil, mas eu acho que se a gente começar a conversar, né, o falar, o discutir de forma ampla, numa escala, a gente já está fazendo aí uma contribuição para tudo isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ana, fiquei muito feliz, espero ter ajudado, né, e muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço muito. Nós que agradecemos e vamos marcar outras, né? Vamos pegar temas assim para a gente dar uma aprofundada, tá bom? Com toda certeza. Obrigada. Um beijo, até mais. Até, obrigada.